Em teoria da deriva continental, é a gente pensar em Alfred Wegener. Vamos conhecer um pouco dele. Wegener formula uma hipótese, a de que há cerca de 250 milhões de anos, os atuais continentes teriam estado unidos, formando um único supercontinente designado por Pangeia, rodeado por um único oceano, a Pantalassa. À medida que essa Pangeia se fragmentou, os continentes foram ocupando lentamente as atuais posições. Em 1915, Wegener publica um livro, A Origem dos Continentes e Oceanos, no qual defende e apresenta à comunidade científica de então a hipótese da deriva dos continentes. O que a gente pode ver desse vídeo é que Wegener ele percebeu que, na verdade, os encaixes dos continentes eram perfeitos. Ele começou visualizando a América do Sul e a África, e ele juntou isso, e ele percebeu depois que os outros continentes também se encaixavam. Mas isso não era o suficiente. Ele precisava de outras provas. E ele foi atrás, ele viajou o mundo atrás disso. Justamente o que? Foi ele ter encontrado correlações em relação aos fósseis. Os fósseis que ele encontrava em um litoral, ele encontrava no outro. E não parou por aí. Além disso, as rochas, as cadeias montanhosas, o relevo de uma maneira geral, datavam praticamente da mesma época. Então, consequentemente, ele também tinha esse encaixe perfeito em relação ao relevo, tá? E aos tipos de rocha. As questões climabotânicas foi interessante porque no livro dele ele diz que encontra carvão mineral, ou seja, combustíveis fósseis em áreas de gélidas glaciais, e ele encontra características glaciais em áreas quentes. Então havia todas essas correlações, porém não havia um motivo que explicasse o porquê isso acontecia. Esse foi o grande problema de Wegener. Se você olhar do alto, todos os continentes ainda parecem ter os encaixes perfeitos, e é fácil visualizar que todos eles fizeram parte de um grande supercontinente. Mas, com a constante atuação do manto sobre as placas tectônicas, os continentes começaram lentamente a se dividir, até chegar à estrutura que conhecemos hoje. Existe também uma teoria que diz que os continentes vão alcançar um momento em que vão começar a se juntar novamente e depois voltar a se fundir. Como um elástico que você puxa e depois ele volta à sua forma natural. Isso porque as placas continuam flutuando sobre o manto, e se você acelerasse o tempo de milhões de anos em segundos, você poderia ver que seria como se as placas estivessem navegando nos oceanos e se chocando aleatoriamente. Anos depois, alguns cientistas eles acabaram encontrando vestígios de que na verdade o senhor Wegener estava certo. Diante desses vestígios, eles acabam chegando à teoria da tectônica das placas. E ela explica o quê? Que a estrutura interna da Terra ela não é uma estrutura fixa, ela é móvel, ela se movimenta. E a partir do momento em que o manto superior e o magma se movimentam através de um processo de convecção, então isso vai fazer com que as placas também se movimentem, e isso consequentemente acabou fazendo com que a Pangeia ela se quebrasse e ela também se movimentasse. Esse movimento de convecção do magma, ela pode ser de três formas. Ou seja, a convecção pode fazer com que nós tenhamos movimentos das placas tectônicas de forma divergente. Ela pode fazer com que nós tenhamos movimentos convergentes. Ou ainda pode fazer com que a gente tenha movimentos transformantes. São os movimentos que fazem com que as placas tectônicas elas estejam em movimento. Porque as placas tectônicas, na verdade, elas estão boiando sobre o magma. Se é um ciclo, a gente pode começar de qualquer tipo. Mas eu sempre gosto de começar pelo magma. Uma área onde as temperaturas são acima de 1000 graus e aonde, consequentemente, as rochas são derretidas. O que acontece? Nas brechas das placas tectônicas, aquilo que nós chamamos de bordas de placas tectônicas, o magma consegue achar espaço para o quê? Justamente para aliviar a tensão, justamente para aliviar a pressão interna da Terra. Então, através dos chamados agentes internos ou endógenos, abalos sísmicos, vulcanismo, tectonismo, que pode ser orogênese ou epirogênese, o que acontece? Nós temos o magma
saindo ou agindo na superfície, nas bordas das placas tectônicas. Essa ação vai fazer com que o magma, que aqui na superfície a gente conhece como lava, ao chegar à superfície, ela arrefeça. Resultado, nós vamos ter uma solidificação, uma cristalização, ou um termo que está sendo muito usado nas provas de vestibular, litificação. Ou seja, a lava vai se transformar em rocha. Que rocha? A rocha magmática, a rocha cristalina, ou ainda também chamada de rocha ígnea. É bom que a gente entenda que existe a rocha ígnea ou magmática extrusiva, aquela em que a lava se solidifica na superfície, e a rocha magmática intrusiva, aquela em que a rocha se solidifica ainda no interior da Terra. Um segundo tipo seriam chamadas rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas através de que processo? A rocha magmática, ela acaba ficando exposta aos agentes externos, ou seja, água, vento, temperatura, seres vivos, que agem sobre essa rocha magmática erodindo, tá? A erosão, ela se dá principalmente através de pequenos sedimentos. Esses sedimentos são transportados pelos chamados agentes externos, até quando os agentes externos já não têm mais força para carregar e acaba depositando, acaba sedimentando. Pois bem, como essa sedimentação ela é constante, o que acontece? As rochas, os sedimentos que vão ficando embaixo, eles acabam se transformando em rochas sedimentares. Por sua vez, a continuação desse processo de sedimentação vai fazendo com que essas rochas sedimentares elas fiquem cada vez em áreas mais profundas. E a partir do momento em que elas ficam em áreas mais profundas, elas começam a sofrer grande influência da temperatura e da pressão. Temperatura e pressão essa que vão fazendo o quê? Vão fazendo com que essa rocha ela tenha uma mudança nas suas configurações físicas e químicas. Essa mudança, ela acaba fazendo com que nós chamemos essas rochas de rochas metamórficas. Mudança, transformação, metamorfose, são chamadas rochas metamórficas. E se ela está passando por uma transformação, então isso quer dizer que ela está deixando de se sedimentar para ela ser o quê? Para ela ser magma, porque ela vai se fundir. Nós temos três grandes estruturas. São eles: escudos antigos, né? Que também podem ser chamados de dobramentos antigos, escudos cristalinos, maciços antigos, maciços cristalinos, crátons. São várias denominações que são dadas para essa estrutura. E essas estruturas cristalinas, elas acabam sendo formadas a partir da era pré-cambriana. Temos, dentro desse contexto, altas cadeias montanhosas, na era pré-cambriana, que acabaram, devido à deriva continental, se localizando no centro das placas tectônicas, deixou de sofrer ação dos agentes internos, passou a sofrer apenas ação dos agentes externos, que foram erodindo, passou esses bilhões de anos erodindo, e consequentemente se transformou numa estrutura antiga, desgastada, erodida, onde a gente encontra os chamados minerais metálicos. As bacias sedimentares, como a gente já havia falado pouco tempo antes, elas são as áreas onde os sedimentos se depositam. Então, essas são áreas chamadas de bacias sedimentares. Elas foram formadas a partir da era paleozoica. Então, nós temos bacias paleo, meso e bacias cenozoicas. Essas áreas, por muito tempo, elas soterrou muita matéria orgânica que acabou se transformando nos chamados combustíveis fósseis. É lá que a gente encontra os combustíveis fósseis. Já, por sua vez, os dobramentos modernos correspondem às grandes cadeias montanhosas. É a única estrutura onde a gente pode fazer uma relação direta com o relevo. Todos os dobramentos são cadeias montanhosas. Himalaia, Andes, Alpes, rochosas. Elas são muito recentes, elas são da era cenozoica, a era que nós estamos vivendo, só que no período anterior, o período terciário. Então, essas cadeias montanhosas, elas ainda não possuem os chamados minerais metálicos.